E hoje vamos estudar em mais uma aula de matemática, multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Vamos para mais uma aula. Então, vamos fazer as seguintes multiplicações. Eu tenho 10 vezes 6 e tenho 100 vezes 8. O que nós vamos entender aqui? Na nossa multiplicação por 10, 100 e 1000, nós vamos obedecer uma regrinha de fazer essa multiplicação bem simples e rápida, que é a seguinte. Olha só, o meu numeral 1, na multiplicação, ele não é o nosso elemento neutro. Ele não diz que Então, vamos fazer o seguinte, olha. 6 vezes o 1, 6 vezes 1, um elemento neutro. 6 vezes 1 é 6. E vamos repetir a quantidade de zeros. Quantos zeros temos aqui? 1. Então, vamos repetir o zero. 6 vezes 10 é igual a 60. Então, a gente multiplica o número, ó, pelo nosso primeiro lá da dezena e repete a quantidade de zeros. Eu só tenho zero, repeti um zero. 60. E nesse segundo exemplo aqui, ó, nós temos 8 vezes 100. Então, a nossa regrinha, nós vamos fazer o quê? Multiplicar 8 vezes 1, que é igual a 8. E fazer o quê? Acrescentar a quantidade de zeros. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, nós vamos acrescentar 2 zeros. 8 vezes 100 é igual a 800. Nosso terceiro exemplo, 23 vezes 1000. Então, nós vamos multiplicar 23 pelo 1. 23 vezes 1, 23. E acrescentar a quantidade de zeros. Quantos zeros eu tenho? 3. Então, vamos acrescentar os 3 zeros. 23 vezes 1000 é igual a 23.000. O que acontece com esse número quando ele acrescenta um zero, né? Na verdade, olha, o número, ele possui uma parte inteira e uma parte decimal, tá? Quem diz qual é a parte inteira e a parte decimal é uma vírgula. Quando ela não aparece, ela tá dizendo que eu só tenho a parte inteira. Então, aqui eu tenho 45 inteiros. Essa vírgula, ela tá aqui escondidinha no final do número, ó. Ela não aparece porque o número é inteiro, tá? Eu não preciso colocar. O que acontece com esse número que ele acrescenta, né? Olha, nós temos aí 45 vezes 10. O que nós acabamos de aprender? Repete o 45, porque eu vou repetir 45, porque 45 vezes 1 é 45. E acrescenta um zero. Por que esse zero ela aparece acrescentado? Porque a minha vírgula, ela tá aqui no finzinho, olha. E quando eu digo que eu vou multiplicar por 10, eu estou dizendo que eu vou movimentar ela uma casinha para frente, para a direita, porque eu tenho um zero. Então, eu andei com ela uma casinha para frente. E quem fica nesse espaço? O zero, tá? Ele é quem ocupa esse espaço. Por isso, fica 450. Porque agora a minha vírgulazinha tá no final e não precisa nem existir aqui. Mas o que aconteceu aqui foi que essa vírgulazinha aqui, ela saiu do final do 5, ó, e veio uma casinha para frente, porque quando eu multiplico por 10, eu ando com a minha vírgula uma casinha para frente, para a direita. Se for por 100, nós vamos andar duas casinhas. Ó, andei mais uma. Então, também preciso colocar mais um zero. Se for por 1000, a mesma coisa. Eu vou andar mais uma casinha. Então, vou precisar também acrescentar um número aqui, que é o meu zero, tá? 45 vezes 1000, 45.000 inteiros. Essa vírgula, ela tá no final, ela não precisa aparecer, certo? Então, é isso que acontece também. A gente tem que entender que a vírgula está se deslocando do número. Quando ela não aparece, quer dizer que ela está aqui no final, ó. Ela é um número inteiro, esse número que eu tenho, ele é inteiro. Quem fica aqui, ó, para indicar a parte
da milhar é um pontinho, né? Nós temos 45.000. Não podemos confundir esse pontinho aí com essa vírgula, tá? São diferentes. Aqui é um ponto que indica a milhar e aqui a vírgula que indica que esse número é inteiro, tá? Então, só serve a regrinha para o número que tem 10, 100 ou 1000? Não. Vai servir sempre que o número terminar em 0, tá? Vamos para esse exemplo aqui, ó. Nós temos 5 vezes 200. Então, vamos na mesma ordem. Vamos multiplicar 5 por 2. 5 vezes 2 é quanto? 10. E vamos escrever o 10 aqui. 10. E o que é que diz nossa regrinha? Nós multiplicamos, ó, 5 vezes 2 é 10. E vamos acrescentar 2 zeros. Então, 5 vezes 200 é igual a 1000, certo? Então, a regrinha, ela vai valer para multiplicar todo número que termina em 0, tá? A gente pode usar essa regrinha de multiplicar direto. E agora, nosso exemplo, ele tem 0 no multiplicando, 0 no multiplicador. Tudo bem, a mesma regrinha. Vamos multiplicar, olha, quem não é 0? 6 vezes 3 é quanto? Quanto é 3 vezes 6? 6 vezes 3, né? Propriedade aí comutativa, a ordem não altera. Quanto é 3 vezes 6? 18. 18. E o que é que diz nossa regrinha? Acrescenta a quantidade de zeros. 1, 2, 3. Então, vamos acrescentar 3 zeros. 60 vezes 300 é igual a 18.000. Certo? A regrinha sempre vai valer. A gente multiplica, olha, aqui não é 0, 6 vezes 3, 18. E acrescenta a quantidade de zeros, temos 3, então 3 zeros. Certo, né? Prático? Temos aí 40 vezes 30. Ah, é um número muito alto. Vamos usar a nossa regrinha. 4 vezes 3, 12. E agora, a quantidade de zeros, quanto nós temos? 2. Então, vamos acrescentar também 2 zeros. Olha só, 40 vezes 30 é igual a 1.200, tá? 1.200. Multiplica os dois números, acrescenta a quantidade de zeros. Não é prático? Agora, vamos para a divisão por 10, 100 e 1000, pela parte decimal. Olha só, lembra que eu disse que na multiplicação, a gente acrescenta porque a gente anda com a vírgula para frente. A vírgula está no final do número porque ele está inteiro. E a gente andava as casinhas para frente. Na divisão agora, o que acontece é que nós temos aqui, ó, o número 6. E a vírgulazinha dele tá aqui na frente, certo? Ela não aparece por quê? Porque eu só tenho a parte inteira, não tenho a parte decimal. Então, ela não aparece. Mas ela está aqui, a posição dela é essa. O que acontece na divisão por 10? Eu vou deslocar essa vírgulazinha para a esquerda, ou seja, para trás. A quantidade de zeros que eu tenho. Eu tenho quantos zeros aqui? 1. Então, eu vou voltar com a vírgula, andar para a esquerda, uma casinha. O que acontece aqui agora? Eu tenho a parte decimal e não tenho a parte inteira. Se eu não tenho a parte inteira, eu vou representar ela por 0. Então, olha só, 6 dividido para 10, eu voltei com a vírgula uma casinha e acrescentei um 0, que é a parte inteira que não tem mais. Como é que eu leio esse número? 6 décimos, tá? Esse 6 décimos, ele também pode ser representado assim. Também pode ser representado assim, na forma de fração. 6 sobre 10, a nossa leitura é 6 décimos, tá? Quando o meu denominador é 10, eu leio 6 décimos. E também faço essa leitura assim, 6 décimos. Eu não tenho a parte inteira, eu só leio a parte decimal, que é quem está depois da vírgula. Isso aconteceu por quê? Porque eu dividi 6 para 10. Lembra que eu falei que esse tracinho aqui da fração, ele me indicava uma divisão? Então, eu dividi 6 para 10.
E dividir um número por 10 é voltar com sua vírgulazinha que tá na parte aqui, ó, no final do número, porque ele é inteiro, voltar uma casinha com ela. Então, ela passa a aparecer e eu não tenho a parte inteira, então eu represento por 0. Então, aqui nós temos 6 décimos e aqui também temos 6 décimos em forma decimal e aqui em forma de fração. Agora, nós temos 58 para dividir para 100. Vamos entender a regrinha. Nós vamos escrever aqui o 58. O que é que a regrinha nos diz? A nossa vírgula, ela não aparece porque o número é inteiro, ó. 58 não tem parte decimal. Então, essa vírgulazinha, na verdade, ela é escondidinha. Mas o lugar dela é aqui, tá? Ela não aparece, não precisa aparecer porque eu não tenho parte decimal. Só que o que vai acontecer com essa vírgula? Ela vai voltar, olha, a quantidade de zeros que eu tenho. Se eu vou dividir para 100, eu tenho quantos zeros? 2. Então, nós vamos voltar com a vírgula 2 casinhas. 1, 2. Então, olha só, minha vírgulazinha ficou aqui. Eu não tenho mais parte inteira. Então, eu vou representar ela por 0. Então, eu faço a leitura 58 centésimos. Nosso outro exemplo, a gente leu a parte decimal. Por quê? Quando só tem um número depois da vírgula é decimal, 2 é centésimos e se tiver 3 é milésimo, tá? É a nossa leitura. Então, nós temos aqui 58 dividido para 100 dá 58 centésimos. Não tem a parte inteira, tá vendo? 58 centésimos, porque minha vírgulazinha estava no final do número quando não aparece e eu volto a quantidade de zeros que tem. Então, eu voltei 1, 2 casinhas. Então, olha só, acrescentei a vírgula e o 0, que eu não tenho parte inteira, certo? Se esse número fosse na forma de fração, como ficaria? Olha isso, agora é interessante. 15 dividido para 1000. Um número maior, né? Vamos dividir 15 agora, unidades para 1000, para 1 milhar. E agora? Vamos para a nossa regrinha prática. Então, olha só, aqui nós temos o 15. Quando o númerozinho, a vírgula, não aparece, o que está acontecendo aí? Ele me diz que a minha vírgula está aqui, ó, no final, lembra? Só tem parte inteira, não tem decimal, minha vírgula está aqui. Então, a primeira coisa, identifica onde está a vírgula. O número está inteiro, não aparece vírgula, quer dizer que ela está aqui no final. E agora, volta com essa vírgula a quantidade de zeros que nós temos. Quantos zeros nós temos? 3. Então, vamos deslocar a vírgula para a esquerda nessa quantidade. 3 zeros. Então, olha só. 1, 2. Ó, vou precisar de mais uma. 3. O que aconteceu com esse espaço aqui? A gente precisa ocupar ele com 0, ó. Mas a minha vírgula fica soltinha assim? Não tem parte inteira? Não tem parte inteira. Ela também é representada por 0. Então, olha só. Vamos entender. 15 dividido por 1000. Minha vírgulazinha estava aqui no final, ó, porque o número era inteiro. E eu voltei 3 casinhas, porque eu tenho 3 zeros. Então, eu voltei 1, 2, 3. Tá vendo? Certinho. Eu coloquei a vírgula, coloquei o 0, que representa a parte inteira que eu não tenho. Não tenho decimal, tenho centésimo e milésimo. Então, como eu faço a leitura desse número, tia? Eu leio 15 milésimos, tá? Porque a gente diz a parte que termina. Então, aqui eu só tenho 15 milésimos agora, certo? Para finalizar, vamos fazer essa última divisão agora por 100. Nós temos aqui 1000, tá? Nosso pontinho que indica aqui a casa de milhar. 1.684 e vamos dividir ele por 100. E esse número está com parte decimal? Não. Aqui nos indica a casa de unidade, dezena, centena, e o pontinho indica a casa que nós chegamos na milhar. Então, o que acontece aqui? Esse número é inteiro. Onde está a vírgula dele? Na frentezinha do 4, no final. Não aparece por quê? Porque ele é inteiro, ele não tem parte decimal. Então, a vírgula fica escondidinha. O que vai acontecer? Nós vamos dividir por 100. Então, nós vamos voltar com essa vírgula. Quantas casas? 2. Vamos lá.
Nós temos aqui o número, olha só, repetido. E nós vamos voltar com a vírgula 2 casinhas. Isso quer dizer que nós vamos deslocar para a esquerda 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque estamos dividindo por 100. 2 zeros. Volta com a vírgula 2 casinhas. Então, vamos lá. Regrinha diz, o número inteiro, a vírgula está no final. Então, vamos voltar com ela 2 casinhas. Então, agora, olha, eu não tenho mais casa de milhar. Eu tenho 16 inteiros e 84 centésimos, tá? O que aconteceu aqui? Dividimos por 100, o número é inteiro, a vírgula estava no final, a gente deslocou a vírgulazinha para a esquerda, 2 casinhas. Então, voltamos, olha, 2 casinhas. Nosso número ficou assim. 1.684 dividido para 100 é igual a 16 inteiros e 84 centésimos. Certo? Agora vamos para nossos estudos, nossas atividades.